ver uma igreja nascer, né, do zero, né, nascer de uma chama que Deus realmente soprou no coração deles. De início, quando eu entrei para essa casa, se eu não me engano, 20 de março de 2019, foi um pouco susto, né? Um susto. Mas eu percebi que Deus já estava no processo, não foi gerado medo, porque como eu vivi à base do medo, eu sei que o medo ele nos trava, o medo atrapalha, o medo frustra. E quando eu me converti, 2 Timóteo, capítulo 1, fala que o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, né? Mas de moderação, de ousadia, de perseverança. Então, quando eu tomei essa decisão de vir para cá, quando eu estava aqui em março de 2019, começou de um desenvolvimento a partir de 28 de fevereiro de 2018, na qual Deus já falou assim, é tempo de sair. E aí vem a questão do chamado da Silvia e do Marlon. E com esse chamado deles, eu não tinha como... E até sentei com eles e disse assim, olha gente, vocês estão no nível de vocês iniciar o trabalho. Então acredite naquilo que Deus tem confiado a vocês. Se joguem, vão. E aí foi quando ela falou da visão do Marlon, do desejo. O Marlon, Deus mostrou para ele mais ou menos o lugar onde era, a região que era. Eu digo, sonhe com isso. Não tem como vocês ficarem aqui, vocês vão ter limitações e o potencial que vocês têm é muito mais do que isso. Então vamos lá, o que precisar da gente, a gente está aqui para orar, para andar junto, para fazer o que for para fazer. E eles me surpreenderam, né? Tanto a Silvia como o Marlon, eles me surpreenderam. Então, eu conheci a igreja, eu passei 1 ano, né, orando, pedindo para Deus um ministério que eu pudesse congregar. E aí, um belo dia surgiu o pastor e a pastora lá, né, no estabelecimento onde eu morava, que é um Lava Jato, e eles falaram, nós somos os pastores, se apresentaram e disseram que ia morar de frente ao Lava Jato e tudo, e me convidaram, né, e eu aí fiquei maravilhada. Foi uma bênção de Deus, que aí eu passei aí, era um ambientezinho pequeno, aconchegante, foi chegando pessoas, eu fui levando as minhas irmãs, né? Até uma irmã minha também tem um testemunho muito lindo, que ela não aceitava Jesus, ela tinha muita dificuldade, até um dia ela passou uma dificuldade e começou a orar no quarto e viu tipo assim, uma coisa dourada. E Deus falou com ela, ela chorou muito e ela disse, hoje eu vou para a igreja. E ela foi lá para a garagem, quando chegou lá estava escrito o nome GC Dourado. E ela ficou emocionada, chorou e foi ali onde ela disse, eu quero ficar nessa igreja. E aí foi indo a minha família, a gente foi, era tipo um ajudando o outro, né? A gente ajudava os pastores, eles nos ajudavam e foi tudo muito lindo. Depois começamos o GC, né, lá na garagem, e foi muito bom esse período que a gente ficou todo mundo ali junto, reunido, um ajudando o outro, um dando força para o outro, e foi maravilhoso. E hoje quando eu chego aqui, né, na igreja, que eu já vi domingos, né, com 250, 300 pessoas, e que eu lembro de como tudo começou, né, lá na garagem, que eu chegava sempre um pouquinho mais tarde, assim, no culto, e eu me sentava num cantinho que não tinha nem iluminação. Eu pegava a lanterna no meu celular para poder ler a palavra, acompanhar o culto e ver onde a gente está hoje, o que a gente já conquistou. Eu digo a gente porque acho que todo mundo que está desde o começo faz parte dessa história, né? Se sente parte da história. E eu vejo hoje a gente um outro templo já para as crianças, 2 novas salinhas sendo abertas e tantas coisas que a gente sonha ainda. Eu sei que o Senhor vai realizar. A gente tem a convicção de que aquele chamado que os pastores tiveram de deixar tudo e vir para cá está sendo honrado, né? Eles estão cumprindo aquilo que o Senhor mandou e estão sendo recompensados.
Eu conheci a Lagoinha ali em 2019 através da minha irmã. Minha irmã, algumas divulgações em que já estavam acontecendo do GC, dos primeiros GC, ali na Casa dos Pastores, minha irmã viu no Instagram e fui direcionada a visitar lá. E ela visitou, já a gente congregava em outra igreja, e em seguida ela continuou indo, recebeu direção de Deus para ficar, logo depois meus pais, e eu vim para a Lagoinha, visitava algumas vezes, mas estava em outra denominação e ainda não sabia ao certo se ficaria na Lagoinha, porque eu não tinha uma certeza no meu coração, então eu não queria dar um passo em que Deus falou para não dar. E basicamente fui ali um processo de oração e fiquei muito feliz porque Deus confirmou o meu coração. Quando eu cheguei na Lagoinha, fui muito acolhido, muito recepcionado assim pelos pastores que não se tornaram apenas pastores, mas meus amigos, que a gente teve várias conversas, teve vários momentos em que na minha vida, ainda hoje, eu agradeço porque eu sei que contribuiu para o meu crescimento espiritual como pessoa, enfim. E basicamente esse foi o meu processo para chegar aqui na Lagoinha Sertão. E eu fico muito feliz ainda de estar com essa família. Eu cheguei em Lagoinha, desde o princípio, participei do segundo GC com os pastores. E antes de chegar em Lagoinha, eu já orava por essa igreja. Passei 3 anos e meio, praticamente, orando por Lagoinha, aqui, e mais outros ministérios que, quando chegassem, eu ia entender de Deus que era o sinal para a minha transição da minha antiga igreja. Então, isso aconteceu. E aí fiquei sabendo que teria o GC e fui participar. Era uma quinta-feira de março ainda, o segundo GC de implantação de Lagoinha, Sertão. Foram somente 4 pessoas naquela noite, eu, a irmã Rosana e os pastores. E logo em seguida eu tive uma conversa com os pastores, falei sobre a minha história, contei para eles quem eu era um pouquinho. E a pastora falou algo que naquela noite me deu o entendimento de que realmente era a hora da transição. Que foi quando ela falou que se não acontecesse nada, se Deus não permitisse que acontecesse nada na outra igreja, talvez eu não estaria onde eu estou hoje. Realmente, se não tivesse acontecido, talvez eu não estaria. Então, desde aquele momento, eu comecei a me reunir com os pastores em GC, de março até junho, que foi quando nós tivemos o nosso primeiro GC oficial. Foi muita coisa, passamos por muita coisa, Eu lembro que os GCs eles eram bem resumidos mesmo, poucas pessoas ali. O máximo de pessoas que nós atingimos às vezes era 7, 8 pessoas. Os vizinhos começaram a chegar, foram trazendo famílias, outras pessoas de outras igrejas que já estavam também saindo, assim, foram também se achegando pouco a pouco. E nesse meio tempo a gente foi formando ali o que era o embrião da Lagoinha, o que a gente chama de a turma da garagem, o pessoal da garagem aí, os do início. Deus me deu a confirmação, de eu sair de Lagoinha, Deus me deu a confirmação de eu sair ali de onde eu estava fazendo trabalho de tradutor. E ali eu falei assim, não, agora é o tempo de viver algo novo. E aí em abril de 2018, o último bem que nós conseguimos vender do nosso apartamento foi a geladeira. Vendemos rápido, fechamos o apartamento, pegamos as coisas, peguei um carro, dirigi, coloquei o resto das coisas nossas na casa da minha mãe. E Deus já tinha definido o nosso propósito. E quando eu me vi, eu senti um pouco de talvez susto, surpresa e confiança de que eu estava dormindo no colchão sem cama, mas sabia que Deus estava ali, porque todo início é difícil, mas todo início precisa de perseverança. Por isso, eu me orgulho de fazer parte da história da Lagoinha Sertão. Eu me orgulho de ter sido lá desde o comecinho. Eu teve um Réveillon na minha casa, a primeira virada de ano da Igreja Lagoinha foi na minha casa, e o primeiro culto após a pandemia foi na minha casa. Então, assim, eu me sinto privilegiada. Eu e meu esposo sentem-se honrados de sempre receber batismo. Nós fomos batizados na minha casa, o primeiro batismo foi na minha casa, e isso pra gente, assim, não tem explicação.
A gente sabe que a promessa também do Senhor para nossas vidas, que como eu já falei, nós consagramos nossa casa para o Senhor. E nós devemos ser cumprido isso. É uma coisa boa porque começou ali tudo, só a gente não tinha uma proporção assim do que ia vir, né, pela frente. A pastora. Entrar aqui hoje é assim, de uma maneira, a gente olha para a garagem dos nossos pastores, né, ali aquele primeiro culto ali com 15 pessoas ali, 18 pessoas ali era o máximo, né, onde já tinha que ficar ali já do lado de fora. E olhar para hoje, assim, um culto com 250 pessoas às vezes, né? Muitas vezes aí 250, 280 pessoas, já é algo assim que dá aquele frio na barriga, né? Realmente assim, nossa, que proporção, né? Coisas que somente Deus poderia fazer. E acho que a minha parte favorita é realmente os novos começos, né? Pessoas que vieram para cá, para Lagoinha, pessoas que passaram por seus processos, que foram curadas aqui, que foram restauradas de alguma maneira, que voltaram para suas igrejas, né, que voltaram com vínculos com os seus pastores, que estão conosco até hoje, mas que têm uma nova mentalidade do que realmente é ser igreja, do que realmente é servir a Deus. Eu creio que esses novos começos, né, também das pessoas conhecendo a palavra e conhecendo Jesus de uma maneira diferente, né, assim, de uma maneira especial, a festa que nós fazemos, né, graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer vários apelos aí já, né, e muitas pessoas virem à frente, já dezenas de pessoas, digo eu assim, e é muito gratificante assim, fazer parte disso, né, e saber que realmente vale a pena perseverar, né, desde o começo, vale a pena estar fazendo parte dessa história até quando Deus quiser. Bom, isso não é uma coisa assim, digamos que normal, né, porque a gente vê muito a questão, infelizmente, de rivalidade entre as denominações, né? Mas, pela misericórdia do Senhor, Deus ele tem nos dado entendimento, né? De que é o reino de Deus, não é a placa da igreja, é o reino de Deus. E a gente não tem só assim uma parceria com a Lagoinha Sertão, como a gente tem parceria também com outras igrejas, e a gente tem esse jeito de visitar, de ser visitado, sabe? E é bom, porque é uma questão de comunhão, né? Quando a gente chegar lá no céu, a gente não vai estar separado de igreja A nem igreja B, né? É a igreja do Senhor que vai subir. Então, eu vejo dessa forma assim, que não precisa, porque cada um tem o seu espaço para trabalhar e tudo é o reino de Deus, né? Pastor não ganha crente para eles, ganha para Jesus. Então vai estar todo mundo junto, de alguma forma,